E aí, cara, beleza? E aí, amiguinha, beleza? Olha só, esse vídeo aí é muito bom. Se você tem maus costumes, se você tem maus hábitos, assiste esse vídeo aí que vai te ensinar a ter bons hábitos e o resultado de bons hábitos e maus hábitos, principalmente na infância do seu filho, na infância da sua filha, o quão é importante você ensinar para ela a ter bons hábitos. Então, vê o vídeo aí, curte o vídeo, compartilha com a sua família e vamos fazer nossa família crescer e vamos fazer esse canal também crescer, ok? E eu tenho mais coisas lá. Vai lá, entra no meu canal aí, De Tudo Um Pouco, Dione MR Marinho, no meu Instagram também, no meu Facebook, e vocês vão ver várias coisas que estou postando aí, para que vocês possam cada dia mais conhecer um pouquinho de mim e eu conhecer um pouquinho de vocês. Então, vê o vídeo até o final, ele dura aí cerca de 20 minutinhos, mas você vai ver essa palestra muito boa aí, com a leitura de um livro muito bom, que ensina a nós termos mais qualidade no ensino do crescimento dos nossos filhos, ok? Um abraço e vê o vídeo. Olá amigos, mais uma vez uma boa tarde. Estamos quase encerrando o dia aqui do sábado. Eu gostaria de ter um estudo com vocês aqui sobre o poder do hábito. Você sabe o que é um hábito? Hábito é aquilo que você faz mais de uma, duas, três ou quatro ou cinco vezes. E você faz isso esse dia, faz isso aquele outro dia. Exemplo, eu tenho o hábito de pedalar todos os dias. Então, todos os dias eu pedalo pela manhã e pela tarde. Aí, quando chega o final de semana, no domingo, eu também pedalo pela manhã. Isso é um hábito, se tornou um hábito. É algo que eu faço com frequência, né? Só que vamos falar hoje sobre bons hábitos e maus hábitos e como que os hábitos tornam... como que os maus hábitos podem contribuir para o nosso caráter ou para a formação do nosso caráter, e como os bons hábitos também contribuem para a formação do nosso caráter, ok? Então vamos lá para mais esse vídeo, o poder do hábito, né? Olha só, essa leitura aqui é uma leitura muito interessante, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Se você não vai prestar atenção à leitura, então você dá um play no celular, põe o seu fone de ouvido e preste muita atenção, porque tem muita coisa aqui importantíssima, ok? Vamos lá. Como se estabelecem os hábitos, né? Qualquer ato de alguém, seja bom ou mal, não forma o caráter. Mas os pensamentos e sentimentos cultivados preparam o caminho para atos e feitos semelhantes, ok? Então qualquer ato de alguém, seja bom ou mal, não forma o caráter, não forma, né? Tem gente que tem bons hábitos, tem gente que tem maus hábitos, mas isso não está explicitamente na formação do seu caráter. Mas os pensamentos e sentimentos cultivados preparam o caminho para os atos e efeitos semelhantes. Então devemos tomar muito cuidado com os nossos hábitos, né? Porque se você segue, você tem uma frequência naquela prática errada, você está trazendo sentimentos para a formação de um caráter errado, né? Então é pela repetição de atos que se forma os hábitos e que o caráter é estabelecido. Então é pela repetição de atos que se forma os hábitos e que o caráter é estabelecido. Tá vendo aí? Tempo para estabelecer hábitos bons. Então, o caráter é formado em grande medida nos primeiros anos da vida, quando você ainda é pequeno. Os hábitos que foram estabelecidos têm mais influência do que qualquer dom natural em tornar as pessoas gigantes ou anãs no intelecto, pois até os melhores talentos podem, pelos maus hábitos, se tornar pervertido e enfraquecido. Entendeu? Se você tem um bom talento e você tem maus hábitos, esses seus maus hábitos vai perverter aquele seu talento, né? Quanto mais cedo na vida alguém adquire hábitos prejudiciais, com mais firmeza esses hábitos conservarão sua vítima na escravidão e com mais certeza eles rebaixarão seu padrão de espiritualidade. Então tem que ter muito cuidado com esses maus hábitos e essas práticas erradas, né? Por outro lado, se hábitos corretos e virtuosos forem formados na juventude, eles, de modo geral, determinarão o rumo de seu possuidor por toda a vida, ok? Na maioria dos casos, se verificará que
Os que na vida posterior reverenciam a Deus e honram o que é certo, aprenderão essa lição antes que houvesse tempo para o mundo estampar suas imagens de pecado no coração. Na maioria dos casos, né? Então vamos lá. Na maioria dos casos se verificará que os que na vida posterior reverenciam a Deus e honram o que é certo, aprenderão essa lição antes que houvesse tempo para o mundo estampar suas imagens de pecado no coração. Os de idade madura geralmente são duros demais para serem influenciados, ok? Mas os jovens têm mente bastante receptiva, então a qualquer coisa está apto a ver, aprender e tentar, ou querer imitar, ou querer fazer. Hábitos podem ser modificados, mas raramente mudados. O que a criança vê, ouve, produz impressões profundas em sua mente. Sensível que nenhuma circunstância posterior da vida poderia desfazer por completo. O intelecto está agora tomando forma e os afetos recebendo direção e forma atos repetidos, ok? Esses podem ser modificados por uma educação severa na vida posterior, mas raramente são mudados uma vez formados. Que coisa, né? Os hábitos se tornam cada vez mais firmemente arraigados no caráter. O intelecto está continuamente sendo moldado pelas oportunidades e vantagens bem ou mal aproveitadas. Então, dia a dia, formamos um caráter que põe os estudantes como soldados bem disciplinados, sob a bandeira do príncipe Emanuel, ou como rebeldes sob a bandeira do príncipe das trevas. Qual delas será, né? A gente fica se imaginando. Em qual delas será? Meus hábitos estão me colocando em que fila? Na do príncipe Emanuel ou na do príncipe das trevas, né? Esforço perseverante é o que devemos ter. O que uma vez nos aventurarmos a fazer, somos mais aptos para fazer outra vez, ok? Então, se você se esforça para ser um jogador, se você se esforça para ser um corredor, se você se esforça para ser um doutor, seja lá o que for, ou o hábito que você tiver, você cada vez mais vai ter força para ir atrás daquilo. Os hábitos de moderação, autocontrole, economia minuciosa, atenção, conversa sadia e sensata, paciência e verdadeira cortesia não se formam sem vigilância dedicada e contínua sobre o eu. Então, para se formar hábitos com essas características de autocontrole, paciência, vigilância, né? É preciso você fazer uma vigilância sobre você mesmo, o próprio eu. Olha que interessante agora. É muito mais fácil se tornar corrompido e depravado do que vencer os defeitos. O quê? É muito mais fácil se tornar corrompido e depravado do que vencer os defeitos. Então é muito fácil você decair, se tornar pessoa depravada, corrompida, do que você melhorar a si mesmo. É muito mais fácil. Por isso que muitos desistem, né? Conservando o eu sob controle, mantendo as verdadeiras virtudes, serão exigidos perseverantes esforços se as virtudes cristãs jamais forem aperfeiçoadas em nossa vida. Olha que interessante, né? Agora, para as criancinhas, crianças corrompidas põem outras em perigo. Se tem aquele menino lá na sua vila, aí onde você mora, que o menino é terrível, e você deixa seu filho brincar com ele, e você não alerta seu filho, ela vai corromper o seu filho, entendeu? E aí você vai ter sérios problemas, né? Que nem uma vez a minha sobrinha, ela foi e deu língua. E aí meu irmão pegou ela e falou assim: quem te ensinou a dar língua? Se aqui em casa você nunca aprendeu isso com ninguém. Ela: eu aprendi na escola. Olha só que coisa, hein? E é assim mesmo. Coisa ruim a gente aprende em todo lugar, né? Os pais tementes a Deus deliberarão e planejarão quanto à maneira de educar os filhos em hábitos corretos. Escolherão companheiros para os filhos e, em vez de deixar que estes, em sua inexperiência, os escolham por si mesmo. Então você escolhe os companheiros ao qual seu filho vai se relacionar, para que assim você tenha segurança de onde ele está, o que ele está fazendo, se ele está com alguém que teme ao Senhor também e que de maneira segura fala palavras adequadas, né?
Se nos primeiros anos da infância os filhos não forem perseverantes e pacientemente educados no caminho correto, formarão maus hábitos. Esses hábitos se desenvolverão em sua vida futura e corromperão os outros. Aqueles cuja mente segue um padrão inferior, ok? E que tem sido minada pelas influências erradas do lar, pelas práticas enganosas, levam consigo seus maus hábitos por toda a vida. Se professarem uma religião, esses hábitos se revelarão em sua vida religiosa. Então, os maus hábitos realmente eles surgem desde casa e eles vão carregar isso por sua vida inteira, entendeu? E é muito difícil vencer o mau hábito, entendeu? É muito difícil. Você não vence um hábito, você troca um hábito ruim por um hábito bom. Se você tinha o costume de deitar, ver besteira, se você tinha o costume de ouvir porcaria, você tem que agora trocar o costume de ouvir porcaria para ouvir uma coisa que presta. Se você tinha o costume de ver o que não presta, você tem que trocar aquele costume por ver uma coisa que agora que presta. Porque é difícil tirar um mau hábito, você tem que trocar ele por outro, né? Diz assim, né? Não se tira um hábito, se troca por outro. O rei Saul, um triste exemplo, né? Porque o primeiro rei de Israel, né? Saul teve uma história triste. Por quê? Será que ele foi ensinado na infância conselhos maravilhosos igual vimos aqui? Será que ele foi capacitado enquanto pequeno a entender que ele poderia ter um futuro brilhante, que ele devia ser um servo do Senhor e que aquela nação ali pertencia ao Senhor? Vamos conhecer um pouquinho da história dele? Vamos lá. A história do primeiro rei de Israel apresenta um triste exemplo da forte influência dos maus hábitos logo na infância. Quando jovem, Saul não amou nem temeu a Deus, ok? E aquele espírito impetuoso, não educado à submissão em seus primeiros anos, estava sempre pronto para se rebelar contra a autoridade divina. Por que Saul não temeu a Deus? Porque ele não foi ensinado quando era pequeno a temer a Deus. Aqueles que em sua juventude cultivam uma santa consideração pela vontade de Deus é que fielmente cumprem os deveres de seu cargo, estarão preparados para o serviço mais elevado na vida posterior. Mas as pessoas não podem durante anos perverter as habilidades que Deus lhe deu. E então, quando quiserem efetuar uma mudança em si, encontrar essas habilidades prontas para ser usadas a fim de seguirem o caminho totalmente oposto. Então, benefícios e qualidades de Deus você recebeu, mas isso não é um toque de mágica onde você tem aquele poder oculto guardado que de repente você fala assim, não quero, eu quero viver agora uma vida desleixada e quando eu quiser fazer daquela minha habilidade algo para Deus e usá-la para Deus, aí de repente eu, despertei, agora vou usar os meus talentos para o Senhor. De maneira nenhuma isso acontecerá, porque a sua mente vai ser tão pervertida, a sua mente vai ser tão depravada, porque você não vai conseguir executar com a mesma qualidade de quando você recebeu o seu primeiro chamado, ok? Então, não guarde aquilo que Deus te deu. Se você é uma lâmpada, então, filhão, liga sua chama e ilumine aí o povo. A criança pode receber uma instrução religiosa sadia, mas se os pais, professores e tutores permitirem que seu caráter seja influenciado por um mau hábito, esse hábito, se não for vencido, dominará a criança e estará perdida. Olha só, os primeiros anos da criança tem que ser anos onde você tem que fazer o maior investimento da sua vida, seja nas suas conversas, nas suas brincadeiras, nas suas palavras, porque é a partir daquela idadezinha ali dele, aquela começo de formação, que ele vai respeitar você, vai olhar para você como alguém que ele confia e vai olhar para você como alguém que está sendo uma da autoridade mais alta sobre ele, porque normalmente as crianças já acham que as autoridades mais acima delas, mais acima de os pais, são os policiais, são as mídias, são os artistas, são o que quem tem dinheiro diz que elas têm que fazer, que é o correto, quando não é, né? Para minha mãe, antigamente, tudo que o jornal falava era a verdade, né? E a gente cresceu com isso, poxa, eu falo no jornal, como que se o jornal trazesse somente a pura verdade, né? E a gente credibilizava muito essas coisas, mas graças a Deus que tivemos de Deus a proteção para que a gente não fosse influenciado por essas coisas e nem a condição para poder ter aquilo que essas porcarias de mídias aí, né,
tenta enfiar na cabeça do povo. Então, cuidado com os maus hábitos na sua família, principalmente na educação dos seus filhos enquanto eles são pequenos, né? Pequenas ações são importantes. Cada atitude tem caráter e importâncias duplos. A virtuosa ou viciosa, certa ou errada, segundo o motivo que a impele. Uma ação errada, pela repetição frequente, deixa uma impressão definitiva na mente de quem a pratica, ok? E também na dos que com ela estão ligados em qualquer relação, seja espiritual ou temporal. Então, uma ação repetida várias vezes, errada, ela vai ficar gravada na sua mente e você sempre vai se lembrar dela. E o problema é que quando ela te pega num momento de fraqueza, ela vai te derrubar, ok? Então você tem que estar muito ligado com Deus para que você não caia nesse seu mau hábito, né? Os pais ou professores que não dão atenção às pequenas ações erradas estabelecem esses hábitos na juventude. Os pais devem lidar fielmente com as vidas a eles confiadas. Ou seja, se você tem um filho, ele é seu filho e a vida dele te foi confiada. Não deve encorajar nos filhos o orgulho, o desperdício ou o amor pela ostentação. Você entendeu isso aqui? Se você encorajar a seu filho o desperdício, o vício, o amor pela ostentação, você está indo derrubando ele em cair nessa crise do mau hábito, né? Tem pais que, ó, filho, hoje é dia de festa, vamos gastar, vamos curtir, vamos trocar de roupa, vamos trocar de sapato, é isso, é aquilo outro, e o negócio da vida é isso aí. Você vive e você tem que comer bem, você tem que gastar, e as coisas são dessa maneira. Sendo que devia se ensinar aos filhos como ganhar primeiro antes de como gastar. Porque você ensina ele a gastar o seu dinheiro, mas não ensina ele como é que você ganhou o dinheiro. Para você que não viu, eu tenho um vídeo aí ensinando sobre ensine um ofício para o seu filho, para que ele possa ganhar e para que ele possa saber administrar. Seguindo, os pais devem lidar fielmente com as vidas a eles confiadas. Não devem encorajar nos filhos o orgulho, o desperdício ou o amor pela ostentação. Não lhes devem ensinar nem consentir que aprendam pequenas travessuras que parecem inteligentes nas crianças, mas que terão de desaprender e pelas quais terão de ser corrigidos quando forem velhos. Vamos lá. Já viu falar do jeitinho brasileiro? Já viu falar de trapaça? Já viu falar daquele que, o outro é inteligente, mas esse aqui é o espertinho? Então, muito cuidado. Quando o seu filho está fazendo, mesmo em uma brincadeira, que aonde tem regras, e ele dá uma de espertinho, trapacia, rouba, e você dá risada, fala assim, nossa, ele foi tão esperto. Ele não foi esperto, ele foi desonesto, né? Em um jogo, onde uma brincadeira, onde há regras, as regras são para ser respeitadas, porque se desde já você dá risada de uma brincadeira onde você teria regras, e ele não cumpre essas regras, quando ele for grande ele não vai respeitar as leis, ok? Então vamos lá. Os maus hábitos são mais fáceis de ser formados, com certeza, né? Os maus hábitos são mais fáceis de ser formados e são mais difíceis de ser deixados, que a gente viu, e como consequência traz prejuízo tremendo em nosso caráter e na formação de seres humanos distintos para que morem no reino do céu. Todo conhecimento que possa adquirir jamais desfará o mau resultado da disciplina frouxa na infância. Já ouviu falar disso aqui de disciplina frouxa? Meu filho errou, mas tudo bem, coitadinho, todo mundo erra, deixa eu passar a mão na cabeça dele. Machucou, filhinho, que pena. Não é dessa maneira que se educa filho? Vamos lá? Uma negligência frequentemente repetida forma um hábito. Então vamos lá. Seu filho mentiu a primeira vez. Coitadinho, então tudo bem. Você mentiu agora, mas tudo bem, não minta mais, né? E passa a mão na cabeça da criança. E aí você o insulta a fazer de novo. Ele fez de novo. Você não o corrigiu, você não advertiu. Você está errado. Você tem que advertir. Então, uma negligência frequentemente repetida forma um hábito. E um hábito errado. Um ato errado prepara o caminho para outro, ok? Você não corrigiu a primeira vez, ele fez outra vez, você não corrigiu, preparou um hábito. E um hábito errado leva a outro hábito errado. Os maus hábitos são mais fáceis de ser formados que os bons, isso já sabemos. Porém, se são mais difíceis de abandonar, por que a gente vai cultivar isso? Por que a gente vai deixar isso crescer?
Se tem alguma coisa de errado, corta enquanto é cedo, porque depois vai ser mais difícil de cortar, né? As crianças, se são deixadas por si mesmas, aprendem o mal, mas depressa que o bem. Que coisa, hein? É mais fácil aprender o mal do que aprender o bem, porque o mal se aprende mais fácil, e quando você aprende o mal, você não tem que se desculpar, você não tem que corrigir, né? A coisa mais difícil que tem é quando você está fazendo uma coisa errada e você tem que voltar e fazer de novo. Eu lembro que uma vez a gente estava levantando as paredes e de repente chegou lá em cima, estava com 4 centímetros fora de prumo. Aí o mestre falou assim, olha, e aí o que a gente faz? Bom, ou a gente derruba, ou a gente derruba, porque se empurrar ela vai cair, não tem jeito. Então tem que derrubar, né? Porque vai corrigir com massa. Se você corrigir para cá com massa, vai enfiar 4 centímetros. Se corrigir do outro lado com massa, vai ter que enfiar 4 centímetros. Então eu vou jogar o material fora, sendo que eu posso levantá-la de novo. Só que com uma criança você não levanta ela de novo, né? Você não levanta um caráter de novo. As feridas ficam gravadas em sua mente. Ela não é a parede, ela não é um objeto, né? Ela é um ser que foi criado para viver eternamente. Então você tem que saber as palavras que você fala, como você fala, e você tem que entender que na sua formação e no seu caráter e na sua vida, ou você cria ela para ser combustível para o fogo junto com Satanás, ou você cria ela para ser um cidadão celestial. Então você tem que saber o que você quer da sua vida, né? E se você vai ter um filho, você tem que encarar a responsabilidade que tem de você para ele e para com Deus. Vamos lá? Os primeiros atos decidem a vitória ou a derrota, ok? Seremos individualmente para este tempo e para a eternidade o que nossos hábitos fizerem de nós, ok? Se os seus hábitos fizer de você um homem de mau caráter, um homem ruim, você fica nesse tempo. Se porém os seus hábitos for de pessoa que pratica a justiça, que faz a vontade de Deus, você vai ser uma pessoa eterna, né? A vida dos que formam bons hábitos e são fiéis no cumprimento de todo dever será como luz brilhante lançando luminosos raios no caminho dos outros. Porém, caso haja tolerância com hábitos de infidelidade e se deixarem os hábitos desleixados, indolentes e negligentes se fortalecerem, assentará sobre a respectiva dessa vida uma nuvem mais sombria que a meia-noite, a qual excluirá para sempre a vida futura. Na infância e juventude, o caráter é extremamente influenciável. Deve ser desenvolvido, então, domínio próprio, exercer-se no círculo de família ao redor da mesa, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Acima de qualquer dom natural, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos de vida decidem se a pessoa será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. Então, se você sabe que no começo da vida é onde você vai ensinar o seu filho as primeiras coisas para que no final ele seja um vencedor, então você tem que investir agora no começo. Porque se você não investir nesse começo, meu querido, ele vai apanhar e muito. E além de apanhar, não vai ter forças para suprir as necessidades das provas e dos obstáculos que a vida vai lançar conforme ele vai crescendo e avançando em idade, né? E aí você vai estar formando seres humanos fracassados, que só se queixa e que não busca em si forças, porque não tem e porque não foi ensinado que para ele existe um Deus, existe alguém que está acima dele que iria auxiliá-lo, né? Então, em primeiro lugar, os bons hábitos, eles vão ajudar e muito a seu filho, a sua filha ser um cidadão, uma cidadã vitorioso, candidato ao céu. Então, fique aí, né, o nosso vídeo de hoje falando sobre os hábitos, né? E que na nossa próxima você possa aí ver que o poder do hábito fez uma diferença em sua vida. E se você tem maus hábitos, mude seus maus hábitos. Se você tem mau comportamento, mude, porque o que vamos levar para o céu é o nosso caráter. E lá não vai ter praticadores de maus hábitos, não vai ter.
Então o poder do hábito ele influencia no seu caráter, influencia nas suas decisões, influencia na sua pessoa de quem você é. Então tome muito cuidado e eu vou estar aqui orando por você e você vai ser um vencedor se você quiser ser um vencedor. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.